Obrigada, procurador, pela presença aqui na RDTV. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. Procurador, vamos falar um pouquinho sobre os desafios, os principais aspectos que o senhor encontrou quando assumiu a Procuradoria-Geral de Cuiabá. Quais foram, então, os principais desafios ao assumir a pasta? Sim, é importante dizer que a competência da Procuradoria é uma competência bastante abrangente. A gente presta consultoria jurídica para 20 secretarias municipais, para o gabinete do prefeito e, portanto, é um desafio bastante grande. O primeiro desafio, propriamente dito, é de recursos humanos. Nós temos hoje 35 cargos criados em lei e apenas 22 cargos providos. Quer dizer, nós temos apenas 22 procuradores, 60% do quadro provido. Então, isso tem sido uma dificuldade bastante grande, que nós já de início enfrentamos. Mas o prefeito autorizou um concurso público, que devemos estar contratando essa semana que entra uma empresa que vai fazer, uma instituição, né, que vai fazer o próximo concurso, para 12 vagas, o que deve ajudar bastante. Esse é do ponto de vista dos recursos humanos. Um outro problema também bastante grave é relacionado à estrutura mesmo da Procuradoria, né? Do ponto de vista de controle de processos, sistemas de informática, e isso também nós estamos tentando resolver. Mas existiram muitos avanços, a gente reconhece os avanços que aconteceram nas últimas gestões, isso vem melhorando, mas a gente precisa sempre avançar mais. Cuiabá é uma cidade que cresce a cada dia, né? Nós temos aí um desafio que é a recuperação da dívida ativa. Então, por exemplo, nós precisamos investir na Procuradoria Fiscal, aparelhar a Procuradoria Fiscal de melhores condições tecnológicas para a gente conseguir chegar àquele devedor mais resistente, né? E que tem que recorrer ao judiciário às vezes, e a gente não encontra o devedor, precisamos de tecnologia. Essa informatização do sistema da Procuradoria, ela deve ocorrer imediatamente, nos próximos 6 meses? Há um prazo para que isso ocorra? Sim, nós estamos já à busca no mercado dos melhores elementos, né, dos melhores sistemas desenvolvidos para procuradorias. Hoje, propriamente, ainda não localizamos, né? Porque não adianta ser um sistema que tem uma abrangência muito grande e não tem as especificidades da advocacia pública, da procuradoria. E, portanto, o que nós estamos procurando é no mercado uma solução que atenda de forma imediata o nosso problema, porque os nossos problemas são de ontem e têm que ser resolvidos hoje. Nós não podemos aguardar muito tempo o desenvolvimento de um software para resolver o nosso problema. E existem algumas soluções no mercado e a gente está à busca delas. Falando das atividades propriamente ditas da Procuradoria-Geral de Cuiabá, a gente percebe do envolvimento da Procuradoria em questões polêmicas, por exemplo, a regularização fundiária. Como tem sido a abordagem da Procuradoria para garantir que terrenos de Cuiabá sejam regularizados e as desapropriações, como ocorreu há cerca de 2 meses com um certo embate, não ocorram de um atrito tão grande? Esse é um problema grande também, Thalita, que envolve ocupações irregulares em Cuiabá de áreas públicas. Esse é um mau hábito, né, um mau costume que nós temos que interromper imediatamente, sob pena de Cuiabá perder em projetos sociais. Hoje existe um drama porque Cuiabá, às vezes, não consegue, né, eu digo, a Prefeitura de Cuiabá, o prefeito não tem áreas em algumas localidades, embora existam áreas públicas, você não tem áreas desocupadas para que possa realizar, às vezes, a construção de uma unidade de saúde, de uma escola, de uma creche, e isso acarreta diversos problemas. Então, do ponto de vista da regularização fundiária e da desocupação dessas áreas, nós temos a partir de 2 meses para cá, nós temos feito uma força-tarefa na Procuradoria, né, dentro do possível, para entrar com as ações cabíveis para desocupar essas áreas. Nós já entramos com 3 ações, estão em análise no Judiciário, mas eu já quero também deixar claro que sem alarde, né, sem alarmar as pessoas que já ocupam algumas áreas há muito tempo, que tudo isso vai ser feito com muita tranquilidade, respeitando o direito das pessoas, mas também combatendo a indústria da grilagem, combatendo aquelas invasões que são invasões promovidas com interesses escusos, né? Mas respeitando o direito das pessoas que se encontram nestas áreas há um bom tempo e que têm direito à regularização fundiária, e isso é o que vai ocorrer, dentro dos parâmetros do interesse social. Que áreas são essas, procurador? Existem áreas, por exemplo, no Nova Esperança tem áreas de equipamento público que foram, no bairro Nova Esperança, né? Que foram ocupadas, né? Por exemplo, áreas destinadas a praças, áreas destinadas para a construção de equipamentos comunitários, que foram invadidos.
A própria comunidade que mora no Nova Esperança 1, 2 e 3, elas estão revoltadas com essas ocupações irregulares. Quer dizer, da noite para o dia nascem 50, 60 novas invasões. E a gente não sabe ao certo se essas pessoas realmente precisam de moradia. Fazer aquele pente fino que o prefeito vem falando. Exatamente, é isso que nós viemos fazendo ao longo do tempo. A Secretaria de Cidades está imbuída disto, está com uma equipe de assistentes sociais a campo, levantando qual é a situação dessas pessoas, para que, se for fazer a desocupação, que ela seja uma desocupação pacífica, respeitando o direito das pessoas. Quem realmente precisa, de repente, pagar um aluguel social, né, e naqueles locais construir habitações, porque existem linhas de crédito no Ministério das Cidades, né, do PAC 3, por exemplo, para construir casas populares e você não tem área para construir as casas populares. Veja o drama. Procurador, outro assunto também polêmico envolvendo a Procuradoria, a instalação dos radares em Cuiabá. Entrou o Ministério Público, assinou-se um TAC, houve um compromisso da gestão passada de instalação. Até esse momento, não temos radares em Cuiabá. Sim. Como que a Procuradoria tem se envolvido nessa questão? Devemos ter radares nos próximos dias? Sim, foi um TAC que foi assinado, foi descumprido. Depois vieram as obras da Copa, né, que acabou mudando um pouco também a realidade do TAC, porque no TAC estabelecia os pontos, né, e hoje esses pontos estão sob intervenção. Então, realmente, não é possível mais nesses pontos. Mas foi feita uma conversa com o Ministério Público e nós estamos licitando agora em agosto já uma empresa que vai, além de resolver o problema do TAC, também vai resolver o problema do trânsito em Cuiabá naquelas vias onde estão ocorrendo realmente abuso por parte dos motoristas, né? Para que haja um controle do trânsito. Tem algumas vias aqui em Cuiabá que realmente, sejam motociclistas, né, e motoristas, não têm respeitado a velocidade máxima permitida e nem respeitado também os pedestres. Então, a intenção é que em agosto se licite, né, e se instale até o final do ano esses radares. Outra questão também envolvendo a Procuradoria foi o pente fino feito nas pastas em relação a funcionários fantasmas e funcionários envolvidos em fraudes. Temos avançado nesse sentido ou a Prefeitura, na gestão do prefeito Mauro Mendes, se assustou com tantas irregularidades? Não diria que se assustou com tantas irregularidades. Nós já pegamos uma grande fraude que havia sido descoberta na gestão passada, que foi a Operação Impostor, deflagrada em setembro, outubro do ano passado, né? E nós demos cabo, concluímos o processo administrativo disciplinar com os elementos que nós obtivemos através de autorização judicial, inclusive, da polícia, né? As escutas telefônicas. O processo disciplinar transcorreu com absoluta normalidade. E o que assusta nesse caso específico é que eram servidores de 5 secretarias diferentes, né? Havia uma capilaridade, portanto, dentro da administração pública. É isso que talvez o prefeito tenha, no momento que se expressou, tenha dito, né? Que envolve esses servidores da operação 5 pastas. Então, o que é bastante grave. E a Procuradoria está atenta para que esse tipo de iniciativa não ocorra novamente? Sim, nós vamos iniciar agora. A Corregedoria estava inteiramente voltada para a Operação Impostor, né? Cuidando de outros processos, mas era um grande processo e a gente está verificando na história, foi o maior processo já que tramitou pela Procuradoria, pela Corregedoria, né? O maior processo disciplinar, com 10, 11 servidores envolvidos. Foi um trabalho bastante grande, foram ouvidos 20 testemunhas. Então, terminado esse trabalho, concluído esse trabalho como foi na semana passada, o objetivo agora da Corregedoria, do Corregedor, né, orientados por nós, trabalhando em conjunto, é trabalhar numa perspectiva preventiva. Nós vamos para dentro dos órgãos agora, isso nós vamos levar essa ideia ao prefeito, de fazermos correições, né? De irmos aos órgãos e identificar alguns problemas e antes de que ocorram danos ao erário, problemas maiores, a gente corrigir aquele problema. Porque melhor do que punir é corrigir antes que ocorra o dano. Então essa é a nossa ideia, essa é a nossa expectativa. Nessa segunda fase agora, nesse segundo semestre, ter uma atuação da Corregedoria do município mais preventiva. E há a possibilidade desses gestores serem punidos, terem que devolver dinheiro ao erário, caso sejam incorridos em irregularidades? Você está dizendo do impostor? No caso do impostor, a gente sabe que tem 10 servidores, sim. Mas e casos de servidores que forem flagrados em irregularidades? Não, sempre que houver uma infração disciplinar
que tenha causado prejuízo ao erário, uma das consequências, são duas consequências. Uma é que ele seja punido disciplinarmente dentro de um processo administrativo, né? Podendo ser que é até exonerado. podendo ser até demitido, chegar ao final e ser demitido. E uma outra consequência é que se houver dano, né, ao erário, ele seja reparado. Isso é possível, desde que flagrado, né, uma infração disciplinar. O aterro sanitário também é outra questão envolvendo a Procuradoria-Geral no intuito de garantir a implementação dessa iniciativa. Em que pé estamos nesse assunto? Bem tocado nesse ponto ali. Lembra que há uns 4 meses atrás nós fizemos um grande levantamento dos TACs, né? Foi um assunto que chamou a atenção da mídia e nos chamou a atenção também. Se não me engano, 13 eram prioritários? Eram 13 prioritários e um total de 34 TACs. Então, assim, tinha um volume muito grande de TACs que não tinha qualquer controle sobre eles, né? Não havia nenhum sistema de controle e esses TACs eram assinados pelos secretários nas mais diferentes pastas da administração municipal. Então, o que nós fizemos? E diversas ações já de execução, com multas milionárias contra o município. O que nós fizemos? Nós procuramos o Ministério Público, né, fomos ao procurador Paulo Prado, ele reuniu todos os promotores dos núcleos, né, que tratam com o município, que trabalham com o município, né, com interesses municipais, e fizemos esse relatório com todos os TACs e as fases que se encontram. E nós colocamos lá 13 prioritários. E um primeiro que nós atacamos foi exatamente o do aterro sanitário. Por que o do aterro sanitário? O aterro sanitário de Cuiabá estava funcionando como um aterro controlado, quase um lixão, sem licença ambiental já há 3 anos. Então, o que era muito grave do ponto de vista ambiental, né? Inclusive, podendo se cortar até na prática de crimes ambientais, porque você na área que você faz a disposição final de resíduos sólidos, né, residenciais, não tinha no tratamento e você, assim, tinha o tratamento, mas o tratamento não tinha a validação pela Secretaria de Meio Ambiente. Então, você não tinha licença ambiental. Então, isso nos chamou muita atenção e nós priorizamos esse TAC. Que já estava sendo executado. Procuramos o Dr. Gerson Barbosa, que prontamente nos atendeu, fizemos um acordo judicial, foi o primeiro resultado concreto já. Fizemos o acordo judicial, repactuamos essa questão do aterro sanitário, hoje o aterro funciona com licença ambiental já, né, a licença foi renovada por mais 3 anos, e a gente tem 1 ano aí para poder colocar o aterro em boas condições de uso, dentro das boas práticas ambientais. Mas foi um primeiro resultado positivo daquele relatório de TACs. Falando bem rapidinho, a questão da inadimplência em Cuiabá. O prefeito Mauro Mendes tem atacado bastante os grandes devedores, não só pessoas físicas, mas como pessoas jurídicas. Sim. E como estamos nessa questão? Sim, Thalita. Até para respeitar os bons pagadores, o que nós fizemos? Nós priorizamos inicialmente os grandes devedores. E quais seriam os grandes devedores? Nós fizemos um corte dos 500 maiores devedores de Cuiabá e atuamos com bastante ênfase neles. Criamos, inclusive, na Procuradoria Fiscal um núcleo. Tem uma procuradora hoje, a doutora Lilian, que atua especificamente nesses devedores. Já foram. E nós já fizemos algumas ações concretas. Inclusive, realizamos a maior penhora de dinheiro já realizada, concretizada pelo município de Cuiabá, que foi quase 10 milhões de reais recentemente. Isso aí já é resultado, isso, de quem não pagou, que já estava sendo executado. Então, isso já é resultado dessa ação mais efetiva, mais contundente contra os maiores devedores. E nós não vamos restringir apenas aos 500 maiores, nós já estamos ampliando a lista, porque nós já chegamos em todos eles, né, com medidas concretas, e estamos aumentando a lista para chegar nos 1.000 maiores devedores, e isso do ponto de vista dos maiores devedores, né? E daqueles que devem, por exemplo, IPTU residencial, que são valores menores, nós estamos com essa campanha da conciliação, né? Chamando os contribuintes para conciliar, porque senão a gente já adianta que no dia 7 de setembro em diante nós vamos encaminhar para o protesto, né? Que é um instrumento válido, é um instrumento legal, né? Inclusive tem uma lei federal do final do ano passado que legitima essa atuação. Então, inclusive, essa atuação é estimulada pelo Tribunal de Justiça para evitar ações judiciais. Então, nós vamos utilizar esse instrumento. Por isso, nós estamos conclamando todos os devedores, né, de IPTU, de ISS, para conciliarem agora conosco. Tá certo, procuradora. Obrigada pela presença aqui no RDTV. Obrigado, Thalita. Obrigado pelo convite.